dia. A gente vai continuar estudando geometria espacial, só que a partir de agora a gente vai estudar um grupo muito particular de sólido, que são os prismas. A gente vai perceber que os prismas também são poliedros, da mesma forma que os poliedros de Platão. Só que os poliedros de Platão possuem características próprias que somente os poliedros de Platão possuem. Da mesma forma, os prismas também são poliedros, só que os prismas vão possuir características próprias que somente os prismas possuem. Nessa primeira parte, eu vou trabalhar dois aspectos com vocês. O primeiro aspecto é a definição e logo em seguida os elementos. A gente vai aprender a definir, a conceituar, ou seja, a gente vai aprender tecnicamente o que é um prisma. Bater o olho na figura e identificar se ele é ou não um prisma. E, naturalmente, a gente vai aprender logo em seguida a identificar quem são os principais elementos que compõem, que estruturam, que formam o prisma propriamente dito. Bem, começamos pela definição. Os prismas são, antes de mais nada, como eu já falei na introdução, poliedros. Sendo poliedros, os prismas possuem apenas superfícies planas na sua composição. Superfícies planas. Então já fique bem clara essa informação. O prisma é um poliedro e, sendo poliedro, só pode aparecer na sua estrutura superfícies planas. Ok. Agora, a gente vai separar essas superfícies em duas categorias. Eu vou separar a primeira categoria, que são o que a gente chama de bases. Duas dessas superfícies, duas delas, que são as bases do nosso prisma, obrigatoriamente tem que ser o quê? Superfícies paralelas e iguais uma em relação à outra. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que essas duas bases podem ser dois polígonos quaisquer, desde que sejam polígonos paralelos e iguais, congruentes. Por exemplo, podem ser dois triângulos quaisquer, independentemente se é triângulo equilátero ou não, triângulo retângulo ou não, não interessa. Se forem dois triângulos, tem que ser dois triângulos congruentes, iguais e paralelos um em relação ao outro. Essas duas bases podem ser quadriláteras, podem ser figuras com quatro lados, não tem problema, mas desde que sejam figuras de quatro lados rigorosamente iguais e paralelos. Essas duas bases podem ser pentagonais, desde que sejam pentágonos iguais e paralelos, e assim por diante. Agora, a gente falou de apenas duas dessas superfícies. Tá, e as outras? Eu vou escrever aqui, ó. As demais superfícies, elas têm que ser obrigatoriamente o quê? As demais, elas têm que ser paralelogramos. Paralelogramos, obrigatoriamente. Esses paralelogramos, vou até colocar um asterisco aqui, são, tecnicamente falando, as faces ou faces laterais do nosso prisma. Gente, isso é a definição, isso é a conceituação, isso é a identificação técnica do que é um prisma. Um prisma é um poliedro, sendo um poliedro, só aparece na sua composição superfície plana. Duas dessas superfícies são o que a gente chama de bases. Essas duas bases obrigatoriamente têm que ser paralelas e iguais, congruentes uma com a outra. E as outras superfícies? As outras superfícies são o que a gente chama tecnicamente de faces, faces laterais. Obrigatoriamente as faces de um prisma têm que ser paralelogramos. Bem, eu busquei aqui um asterisco nos paralelogramos, por quê? Porque a gente vai ter que saber ou relembrar o que é um paralelogramo. A gente já viu ou reviu quando a gente estudou áreas de figuras planas. Tá? Os paralelogramos, antes de mais nada, são quadriláteros. Vou escrever para vocês aqui, ó. Paralelogramos. Os paralelogramos são figuras de quatro lados, ou seja, quadriláteros. Vou escrever aqui para ficar bem claro para vocês, quadriláteros.
para ficar bem fácil de vocês estudarem na hora que vocês pegarem esse vídeo para estudar com calma. Sendo quadriláteros, você vai ter que imaginar o seguinte: os lados que são opostos, 2A2, vou até escrever aqui, ó, 2A2, eles têm que ser o quê? Paralelos e iguais, um em relação ao outro. Show de bola. E aí a gente vai buscar lembrar quem são esses dois, quem são os paralelogramas que a gente conhece tradicionalmente falando. Existe o paralelogramo clássico, que é essa figurinha aqui que eu estou representando para vocês. Esse aqui é o paralelogramo clássico tradicional que todo mundo conhece. Então vou desenhar aqui. E quais são algumas das principais características de um paralelogramo? Uma figura com 4 lados, onde os lados que são opostos são paralelos e iguais. Esse lado é oposto, paralelo e igual a esse aqui. Esse lado é oposto, paralelo e igual a esse aqui. Show de bola! Identificou isso e já sabe que é um paralelogramo. Só mais uma característica importante aqui. Os ângulos que são opostos internamente, esse aqui e esse aqui, são iguais, têm a mesma medida. Naturalmente, esse ângulo aqui, ele é oposto internamente em relação a esse. E eles são iguais também. Aqui a gente tem o clássico paralelogramo. Paralelogramo. Show de bola. Agora, é só esse paralelogramo que a gente conhece? Não. Existe um grupo, uma figura plana particular que também é um paralelogramo. É essa figurinha aqui, ó. É esse polígono que vocês conhecem perfeitamente quem é. Esse aqui é o velho conhecido retângulo. Olha só, o retângulo também é um caso particular de paralelogramo. Não é um quadrilátero? Sim. No quadrilátero, esse lado é oposto, paralelo é igual a esse? É. Esse lado aqui é oposto, paralelo é igual ao de baixo? Sim. Então, um retângulo é também um paralelogramo. A única particularidade que existe no retângulo em relação ao paralelogramo clássico é que internamente o retângulo possui ângulos retos, ângulos de 90 graus, enquanto que o paralelogramo obrigatoriamente, regra geral, não apresenta ângulo interno de 90 graus, não apresenta ângulo reto. Então, o retângulo é um paralelogramo em particular que possui internamente ângulo de 90 graus. Agora, existe um outro paralelogramo bem mais particular ainda, que certamente vocês conhecem. É o velho conhecido quadrado. O quadrado é uma forma compactada, espremida do nosso retângulo. O quadrado, ele é um quadrilátero? Sim. Esse lado é oposto, paralelo é igual ao de baixo? É. Esse lado esquerdo é oposto, paralelo é igual ao lado direito? É. Só que tem duas características particulares nesse paralelogramo. Internamente, os ângulos são todos retos, então o quadrado é um caso particular de retângulo, e os 4 lados são iguais, por isso que ele se chama quadrado. Então o quadrado é um caso particular de retângulo, e o retângulo é um caso particular de paralelogramo. Mas a gente tem aí os 3 modelos clássicos de paralelogramo. Bem, gente, feita essa apresentação inicial, a gente agora vai para os principais elementos que compõem esse nosso prisma, o sólido prisma de uma forma geral. Eu poderia perfeitamente colocar um desenho pronto para vocês e apenas ir indicando, mas eu vou fazer questão aqui de desenhar para vocês. Por quê? Porque trata-se de uma matéria de geometria espacial, então desenho geométrico é fundamental nessa matéria. Eu vou desenhar um prisma que é o que a gente chama de barrinha de ouro, popularmente falando. A barrinha de ouro, ela é mais ou menos assim, ó. Vou desenhar para vocês. A parte aqui, ó, é como se fosse a parte da frente da barrinha de ouro, um trapézio. Tá aqui o nosso trapézio fazendo a parte da frente. E vou colocar essa barrinha de ouro deitada, tá? Ela está apoiada no chão. Então seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Estou fazendo a parte de cima da nossa barrinha de ouro. Ok. Aqui agora eu vou fechar essa lateralzinha aqui.
fecho essa aresta lá de baixo, essa profundidade aqui da nossa figura, da nossa barrinha de ouro. Aqui assim, ó, você tem uma aresta lateral que faz o papel do rodapé, ok? Vai passar rente aqui pelo meu desenho, vai ser mais ou menos até aqui. Fecho essa paredezinha, aliás, o rodapé da figura lá de trás, fechei aqui, e agora eu fecho essa partezinha aqui de cima. Então a gente tem a barrinha de ouro mais ou menos configurada aí para vocês. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que identificar se se trata ou não de um poliedro. Ou seja, será que nesse desenho, nesse sólido, apenas superfícies planas aparecem? O que vocês acham? Somente superfícies planas aparecem nessa barrinha de ouro. Ok. Duas dessas superfícies, que são as potenciais bases, são paralelas e iguais. Gente, pergunta, essa parte que está apoiada aqui no chão, a gente pode falar que ela é base? Sim ou não? Bem, aí se ela for base, do lado oposto tem que ter uma figura paralela e igual a ela. Olha só, se essa parte aqui que faz o papel do chão é base, aqui em cima também teria que ser base, porque é paralela a ela. Tudo bem, é até paralela, mas ela é igual? Claramente que não. Essa figura aqui de baixo claramente é bem maior do que essa figura aqui de cima. Então, apesar dessa parte de baixo ser paralela à parte de cima, elas não são iguais. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte, não é porque a figura ela está apoiada no chão, não é porque essa parte que está apoiada no chão, a gente pode chamar de base, não. A base, tecnicamente falando, de um prisma, não é porque ela está apoiada no chão. Base, tecnicamente falando, são aquelas figuras poligonais paralelas e iguais. Isso é a base. Ok, se essa parte de baixo e a parte de cima não podem ser as bases, vamos para outra parte então. Olha só, por favor, essa parte lateral aqui. Essa lateral direita e essa lateral esquerda aqui, a gente pode falar que é base? Sim ou não? Olha só, para ser base, elas têm que ser paralelas e iguais. Essa figura à esquerda aqui, aparentemente sendo um retângulo, ela é até igual a essa lateral direita, mas claramente elas não são paralelas. Perceberam? Olha como que essa inclinação aqui, ó, ela está inclinada para a esquerda, enquanto que essa inclinação aqui, ó, ela está voltada para a direita. Então elas não são paralelas. Apesar de serem iguais, não são paralelas. Então, gente, o que sobrou para a gente? Sobrou a parte da frente e a parte de trás. Olha só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da frente, ela é paralela àquela parte lá de trás? Sim ou não? Sim, ela é paralela. Ela, parte da frente, é exatamente igual à parte de trás? Sim ou não? Sim. Então, olha só, essas duas regiões que eu pintei de verde, elas são paralelas e iguais. Então, são fortíssimas candidatas às bases do nosso prisma. Por que eu ainda não posso afirmar que são as bases? Porque eu tenho que verificar se as outras, se as demais são paralelogramos. Compare essa parte de cima aqui com a parte no chão, que é a parte de baixo. São paralelogramos? Sim. Compare essa lateral direita e a lateral esquerda e verifique se também são paralelogramos. São. Então você agora pode falar que você tem um prisma tecnicamente falando. Então essa parte aqui, ó, é uma base. Essa parte aqui, ó, é outra base. São as duas bases do meu prisma. Então fiquem atentos a isso, tá? Não é porque está apoiado no chão que a gente pode falar que é base, não, tá? Base, tecnicamente falando, é essa definição toda que a gente acabou de falar. Agora, as outras partes que sobraram, a gente já verificou que se trata de faces laterais. Então, vou desenhar, vou pintar essa parede aqui lateral.
Vou pintar apenas uma para não embolar o desenho. Então isso aqui, ó, é uma face lateral, ok? Aquela parte de baixo que está apoiada no chão também é uma face lateral. Olha que doideira que é, né? A gente foge do senso comum. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O senso comum, às vezes, ele nos leva ao erro. Não é porque o senso comum ele é um senso da maioria da população, por exemplo, que necessariamente é um senso correto. Então isso é uma questão até filosófica, como lição de vida, tá bom? Então, gente, olha só, essa parede lateral aqui é, tecnicamente falando, o que a gente chama de face. Se quiser falar ou escrever face lateral, também pode, que não está errado não. Mas apenas face já fica perfeitamente entendido. Outra informação importante, eu quero que vocês percebam aqui para mim, por favor. Esses cantinhos aqui, ó, a gente já sabe o que é. O que são esses cantinhos aqui? Vou marcar apenas alguns, tá? Não vou marcar todos, não. Não vou marcar os que estão invisíveis. E no caso seria só esse de trás aqui. O que seria isso? Seria os vértices. Seriam os vértices do nosso prisma. Então, particularmente nesse prisma aí, a gente tem quantos vértices? Esses 4 pontinhos vermelhos da frente, mais os 4 pontinhos vermelhos lá de trás. Teria umzinho aqui assim aproximadamente. Agora, a gente também tem as arestas. As arestas podem ser tanto a aresta da base, quanto a aresta lateral. Quando falo em aresta lateral, é a aresta da face lateral. Gente, olha só. Essa região aqui que eu estou contornando para vocês, essa região aqui não é uma das bases? Os lados que formam as bases, esses lados são tecnicamente falando o que a gente chama de arestas. Arestas. Então vou escrever aqui, ó, aresta. Só que é uma aresta que está na base, então é a aresta da base, ok? Por que eu estou fazendo esse tipo de reforço para vocês? Porque também existe outro tipo de aresta, que é a aresta da face lateral. Então eu poderia marcar para vocês aqui assim, ó. Essa aresta aqui, ó, que eu estou demarcando de azul. Isso aqui não é uma aresta? Ela não está na face lateral? Sim. Então posso perfeitamente falar para vocês exatamente isso, ó. Aresta da face. Aresta da face. Aí alguns podem perguntar, professor, mas espera aí, essa aqui também não é uma aresta que está na face? Sim, com certeza absoluta. Mas se ela divide também, se ela faz parte também da aresta da base, e aí o que vai ficar claro então para vocês? O problema vai te falar se aquela aresta é da base ou se ela é a aresta da face na hora de você resolver desenvolver um problema. Então, se você estiver falando a aresta da face, obrigatoriamente seriam essas duas azuis que a gente demarcou para vocês. Obviamente que é do lado esquerdo também, né? Ó, isso aqui também é uma aresta da face, e essa que vem daqui, ó, e vai lá para trás até aqui assim, ó. Isso aqui também seria uma aresta da face. Mas o problema sempre vai deixar claro para vocês se se trata de uma aresta da base ou se se trata de uma aresta da face. Bem, sobre as arestas, a gente apresentou para vocês quem são a aresta de uma e a aresta da outra. Agora eu quero que vocês prestem, por favor, atenção em alguns detalhes. Olha só, vamos para a base. A base é um trapézio. Sendo um trapézio, possui diagonal. Então, a base é essa figura trapezoidal aqui da frente, ó, ok? Que eu estou demarcando para vocês aqui. Eu posso perfeitamente falar isso aqui, ó. Aqui você tem o que a gente chama de diagonal da base. Então, vou demarcar aqui para vocês, ó. Diagonal da base. Agora, gente, a diagonal da base, sendo uma figura com 4 lados, você vai sempre ter duas diagonais. Concorda comigo? Eu poderia ter demarcado essa diagonal, ou poderia ter demarcado essa diagonal aqui, ó, que sai desse vértice em vermelho, cruza o interior do trapézio
e chega até esse outro vértice vermelho aqui embaixo. A mesma coisa eu posso fazer lá naquela base lá de trás, ó. Sai daqui, vem para cá. Então isso aqui é uma diagonal da base, ou eu poderia sair daqui e vir para outra diagonal da base, que está lá atrás escondidinho. Se existe a diagonal da base, então todas as bases vão ter diagonais? Fica essa interrogação na cabeça de vocês. Pensem. Agora eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Vou até escrever aqui para vocês aqui, ó. Atenção, tá? Cuidado. Atenção. Olha aqui que eu vou fazer para vocês aqui. Eu vou desenhar pequenininho um prisma triangular. Olha só aqui, por favor. Vou fazer um prisma triangular para vocês. Eu quero que vocês me falem o seguinte. Já estou afirmando para vocês que a base do prisma é o triângulo. Tá aqui. Aí pergunto a vocês. Se a base sendo triângulo, existe diagonal? Existe diagonal de triângulo? Não, tá? Professor, não entendi. Me mostra, por favor. Sim, olha só. A base é essa região triangular aqui. Poderia também pensar na figura de baixo, que também é base. Todas as outras superfícies são faces laterais. Ok. Sendo base, pergunto. Como que eu vou criar a diagonal do triângulo, sair de um vértice, passar pelo interior da figura e atingir esse vértice aqui ou esse vértice aqui? Tem como? Não. Se eu sair daqui e vou para esse vértice, eu passei pela aresta da base. Se eu sair daqui e vou para esse vértice, eu passei pela aresta da base. Percebeu? Então, num prisma triangular, a base não possui diagonal. Então, vou escrever exatamente para vocês aqui, ó. Prisma triangular, tá bom? Prisma triangular. A base possui diagonal? Não. Prisma triangular, a base não possui diagonal, tá? Não possui diagonal. Então fique bem claro essa informação aqui. Ficou feio aqui, peraí que eu vou apagar, porque ficou muito espremidinho para vocês ali, ó. Um minutinho, por favor, desculpa, ficou feio. Só corrigindo aqui, ó. Tá, gente? Então essa informação fica clara para vocês, tá? Num prisma triangular, a base não possui diagonal. Agora, sendo qualquer outra figura com lado, quantidade de lado maior do que 3, base quadrangular, base pentagonal, aí vai ter um monte de diagonal. Agora, a gente falou da diagonal da base, ok, mas e a diagonal da face? Aí eu vou colocar uma outra cor para vocês para demarcar aqui. Gente, vamos pegar, por exemplo, essa lateral verdinha escuro aqui para vocês. Isso aqui é uma face lateral. Eu posso perfeitamente traçar essa linha aqui para vocês, ó. Essa linha aqui é uma diagonal da face. Poderia ter traçado essa daqui? Poderia, com certeza absoluta. Então essa linha amarelinha aqui, vou escrever para vocês, ó. Isso é diagonal da face. Fiquem atentos com essa informação. Diagonal da face. Gente, todas as faces são paralelogramos, não são? Ou desse modelinho aqui, ou desse modelinho aqui, ou desse modelinho aqui. Então, se todas as bases, se todas as faces laterais são paralelogramos, tu sempre vai conseguir traçar duas diagonais nas faces laterais. Aqui, nesse paralelogramo tradicional, se for um retângulo, você vai conseguir traçar tanto essa como também essa diagonal aqui. E se for quadrado, tu vai conseguir também traçar tanto essa diagonal aqui, como também essa diagonal aqui. Então, sendo face lateral, tu sempre vai traçar, vai conseguir traçar, de acordo com a conveniência, obviamente, tu sempre vai conseguir traçar duas diagonais. Agora, na base, não. Na base vai depender do polígono que você está analisando. Eu mostrei para vocês, ó.
Se a base é triangular, triângulo não possui diagonal. Se a base é um triângulo, obviamente que a base não vai possuir diagonal. Nesse nosso exemplo aqui ilustrativo, a base é um trapézio. Trapézio é uma figura com 4 lados. Todas as figuras com 4 lados, você sempre vai traçar 2 diagonais. Fique bem claro. Gente, eu tracei a diagonal da base, mostrei para vocês a diagonal da face. Agora, existe também a diagonal do próprio prisma. Existe também a diagonal do próprio prisma. Gente, a diagonal de um prisma vai ser a diagonal que vai passar pelo interior do próprio prisma. Imagina o quarto de vocês. O quarto de vocês. Imagina um vértice no teto. Imagina um vértice no chão. E você vai conectar esses dois vértices de tal forma que essa linha imaginária passe pelo meio do seu quarto. Isso é a diagonal do seu quarto. Então, existe também a diagonal do próprio prisma, que eu vou marcar para vocês aqui. Ó. Pode sair desse prisma aqui, passa pelo interior da figura até chegar aqui embaixo. Pode sair daqui, passa pelo interior da figura até chegar aqui embaixo. Pode sair desse vértice aqui, passa pelo interior do prisma até chegar lá em cima. E pode, por exemplo, sair mais de onde? Nem sei mais, né? Aqui, ó, lá de trás, desse vérticezinho aqui de trás, passa pelo interior e chega até aqui na frente, aqui em cima. Então, tem vários tipos de diagonal. Eu vou traçar essa daqui, ó, que talvez fique mais fácil de vocês enxergarem. Então, tá aqui, ó, sai daqui, passa pelo interior da figura e chega até esse vértice. Então, essa daqui é uma das possíveis diagonais do prisma, tá? Diagonal do prisma. Aqui a gente tem representados todos os principais elementos de um prisma, tá? A gente aprendeu o que é? A gente aprendeu base, face, arestas, pode ser a aresta da base ou a aresta da face, e as diagonais, pode ser a diagonal da face, pode ser a diagonal da base ou a diagonal do próprio prisma. Bem, essa primeira parte é isso. Agora eu vou mostrar para vocês classificação. A classificação, a gente pode classificar um prisma de várias formas diferentes. A primeira classificação é quanto ao número de lados. Gente, quanto ao número de lados, a gente olha essencialmente falando para a base. Para começar, todos os sólidos, vocês podem observar que são superfícies planas apenas. Todos os sólidos são formados tão somente por superfícies planas. Então a gente tem aí potencialmente falando um prisma. Todos eles são, obviamente. Mas eu quero que vocês foquem agora no seguinte. As bases, eu vou até marcar para vocês, tá? Ao invés de vocês procurarem, eu já vou demarcar para vocês quem são as bases. Eu coloquei de propósito todas as figuras com a base apoiada no chão, para facilitar um pouco o entendimento. Então vocês percebam que essas duas figuras que eu pintei de azul são duas figuras idênticas e paralelas. São duas figuras iguais, congruentes e paralelas uma com a outra. E todas as outras superfícies são paralelogramas. Todas as figuras que contornam esse sólido são paralelogramas. Por que que essa paredezinha aqui, ó, à esquerda, não poderia ser base? Porque para ser base, teria que ter uma outra do lado direito, paralelo e oposto a ela. E não tem. Então é esse tipo de análise que você pode fazer com todos os sólidos. Por que que essa partezinha aqui, ó, da frente não pode ser base? Porque para ser base você deveria ter o quê? Que exista uma na frente dela ou do lado oposto a ela, paralela e igual. E não tem. Mesmo porque, se isso aqui é base e houvesse alguma outra aqui na frente também paralela e igual, todas as outras deveriam ser paralelogramas. E isso aqui, ó, não é paralelogramo, isso aqui é triângulo. Então fiquem atentos com essa informação. Base triangular. Então a gente fala que é um prisma triangular.
Gente, o polígono da base dá nome ao prisma. Se a base é um triângulo, você tem um prisma triangular. Esse daqui, gente, é um prisma muito famoso. Esse aqui é o prisma quadrangular. A base, se isso aqui fosse quadradão, tipo um dado de tabuleiro, ou um cubo propriamente dito, a gente teria aí um hexaedro regular. Seria o equivalente a um poliedro de Platão. Só que a gente não tem garantia de se tratar de um cubo. Aparentemente, sim. Mas a gente teria que ter certeza que todas as faces, todas as bases são quadradas e rigorosamente do mesmo tamanho. Então a gente não sabe disso. Mas, por exemplo, essa parte de baixo aqui ó, é uma das bases. Eu poderia falar que isso aqui é a base quadrangular. Então é um prisma quadrangular. Se eu der um peteleco nesse sólido, nesse prisma, independentemente do lado que ele cair apoiado no chão, ele vai continuar sendo quadrangular, tá bom? Por quê? Porque todos os lados são quadrangulares, todos os lados são aparentemente, né, paralelos e iguais um em relação ao outro, olhando 2 a 2. Mas aqui o objetivo não é esse, depois a gente faz essa análise. É quadrangular por quê? Porque essa parte de baixo é uma figura quadrangular. Prisma pentagonal. Pentagonal é porque a base é um pentágono. Pentágono é uma figura de 5 lados. Então essa parte aqui é rigorosamente igual, paralela em relação a essa parte de cima. E todas as outras que formam esse prisma são paralelogramos. Todas as outras são paralelogramos. Então, prisma triangular é porque a base é um triângulo, o prisma naturalmente tem 3 lados. Prisma quadrangular é porque a base é um quadrilátero, não é quadrado, tá? Quadrangular, a base é um quadrilátero, naturalmente o prisma vai ter 4 lados. Prisma pentagonal é porque a base é um pentágono, tem 5 lados. Naturalmente, a gente vai ter o que? 5 faces laterais nesse prisma. E assim por diante. Ó. Hexagonal é um prisma que possui quantos lados? 6. Heptagonal é um prisma que possui quantos lados? 7. Octogonal é um prisma que possui quantos lados? 8. A base é um octógono. Lembra do octógono? Onde os lutadores de MMA, UFC lutam? É exatamente essa figura aqui, tá? É um prisma. Eneagonal. Isso aqui é um prisma que possui 9 lados. Decagonal. É um prisma que possui 10 lados. Esse aqui talvez seja a novidade para vocês. Ó. Endecagonal. Isso aqui significa que o prisma possui 11 lados. Se eu fizesse um prisma com 12 lados, seria um prisma dodecagonal. E assim por diante. Gente, o que seria interessante vocês pararem esse vídeo e fazerem agora? Vocês analisarem em todos eles quem são as superfícies, base, perceber que as bases são polígonos iguais e paralelos um com o outro, e identificar que todas as demais superfícies são paralelogramos. Dentre essas demais superfícies, o que teria que acontecer? Por exemplo, olha esse prisma hexagonal aqui. Ó. Eu quero que vocês observem o seguinte. Olha esse hexagonal. Por que, por exemplo, essa daqui não poderia ser uma base? Ué, poderia, professor. Olha só. Do lado oposto, eu tenho uma rigorosamente igual e paralela a ela. Show de bola. Tranquilo. Então, realmente, ó, identificamos aqui 2 polígonos paralelos e iguais. Tudo é superfície plana, ok. Identifiquei 2 aqui superfícies paralelas iguais, porém tem um detalhe. Se essas aqui são as bases, todas as demais têm que ser paralelogramos. Todas as demais têm que ser paralelogramos. Pergunta, essa parte aqui de cima é um paralelogramo? Não. Essa parte aqui de baixo é um paralelogramo? Não. Perceberam, gente? É isso que eu falo, tá? Por isso que vocês têm que estar com a definição na cabeça. Quer ver mais um exemplo? Olha aqui, por favor. Ó. Essa daqui, ó, o octogonal. Tá? Isso aqui, ó, é uma superfície paralela
exatamente igual a essa outra superfície aqui da frente, ó. Paralela é igual a essa aqui da frente. Show de bola! Então seriam duas possíveis candidatas às bases desse nosso prisma. Ok, mas aí todas as outras deveriam ser o quê? Paralelogramos. Aí pergunto, essa parte de cima aqui é paralelogramo? Não. A parte de baixo é paralelogramo? Não. Então vai chegar uma hora que tu vai bater o olho na figura e identificar, tá? Se é base ou não, se é face lateral ou não, se é um prisma ou não. Agora, mais uma novidade, mais uma curiosidade, melhor dizendo, antes da gente passar para o próximo quadro. Gente, à medida que você vai aumentando a quantidade de lados nesse prisma, vai passando de 3 lados para 4 lados, para 5 lados. Olha o formato que vai acontecendo da base. Olha só, aqui você tem um formato triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal, aqui heniagonal, decagonal, endecagonal. Tá percebendo que quanto mais lados você tem, essas figuras tendem a se tornar, as bases tendem a se tornar uma figura cada vez mais próxima de um círculo, de uma circunferência? Estão se dando conta disso? Quanto mais lados você coloca num prisma, mais ela se parece com uma lata de óleo, com uma latinha de leite condensado. Quanto mais lados você coloca num prisma, mais ela se transforma num cilindro. Entenderam? Essa é a ideia. Tem gente até que fala que o cilindro é um caso particular de prisma, que o cilindro seria um prisma com infinitos lados. Não seria. Por quê? Porque por mais fina que seja a parede lateral de um prisma, ainda assim é uma superfície plana. Enquanto que num cilindro, numa lata de óleo, a superfície lateral da lata ela é 100% curva, não é em absolutamente nada plana. Então fica essa dica aí. Mas quanto mais lados você vai colocando no prisma, ela mais se aproxima de um cilindro, mas nunca vai chegar a ser um cilindro. Aí é aquela ideia de limite que a gente já estudou, que a gente já aprendeu lá na progressão geométrica. A ideia de limite se aproxima cada vez mais, mas nunca chega de fato a ser. Bem, essa é a classificação quanto ao número de lados. Existe um outro tipo de classificação? Sim, é essa classificação aqui, ó. Regularidade da base. A gente vai falar se a base é regular ou não. Gente, quando é que a gente fala que um polígono é regular? Quando aquele polígono ele é todo certinho. Se é um triângulo regular, só pode ser o triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero é o triângulo todo certinho. Os lados são todos iguais, os ângulos internos são todos iguais. Se é um quadrilátero regular, só pode ser um quadrilátero quadrado, porque é exatamente o quadrado que ele é todo certinho. Tá? Os lados do quadrado são todos iguais, os ângulos internos também. Então, quando se fala em regularidade da base, ele está querendo saber se a base é um polígono regular ou não. Se for triângulo regular, é o triângulo equilátero. Se for um quadrilátero regular, é o quadrado, e assim por diante. Então, quando se falar em prisma regular, é porque ele está te falando sobre a base. Se a base é um triângulo regular, então é porque é um triângulo equilátero. Então, esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui, é exatamente igual a esse lado aqui. Naturalmente, aqui é um ângulo interno de 60 graus, aqui você tem um ângulo interno também de 60 graus, e aqui você também tem um ângulo interno de 60 graus. Obviamente, essa base aqui é rigorosamente igual a essa base aqui de cima. Triângulo equilátero aqui em cima também. Eu coloquei ele de pé para facilitar um pouco a compreensão para vocês. Agora, ele falou aqui ó, que é apenas um prisma triangular. Se ele é apenas um prisma triangular e não falou que ele é regular,
Em regra, você não pode afirmar que ele é equilátero, que ele é regular. Você teria que descobrir a regularidade dele através dos enunciados, através dos dados, das informações do problema. Se ele não fala que é regular, você não pode afirmar. Então, em regra, você teria um triângulo qualquer. Pode até ser que no desenvolvimento do problema você descubra a regularidade dele. Mas, em regra, se ele não falou que é regular, isso aqui é um triângulo sem qualquer tipo de particularidade. Isso aqui é um triângulo qualquer, tá? Sem qualquer tipo de propriedade particular. Naturalmente é exatamente igual a esse triângulo aqui de cima. O resto é tudo face lateral. A mesma coisa aqui, ó. Eu falei que é um prisma quadrangular, ou seja, um prisma que possui 4 lados, mais 4 lados iguais. Percebeu? Então aqui, ó, ele falou irregular. Então esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Internamente, ângulo de 90 graus vale para tudo. Então, obrigatoriamente, isso aqui não é uma figura quadrangular qualquer. Isso aqui, obrigatoriamente, é um quadrado, porque ele falou que é quadrangular regular. A mesma coisa em relação a esse triângulo. Não é um triângulo qualquer, é um triângulo equilátero. Nesse caso aqui, ó, ele só falou em prisma quadrangular. Onde estão os 4 lados da base? Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então vou até colorir para destacar para vocês onde que está a base. Ó. Tá aqui, ó. É uma figura qualquer de 4 lados. Óbvio que o que vale para baixo, para uma base, vale também para outra. É uma cópia idêntica, tá? As bases sempre são xerox um do outro. Cópias idênticas. Vale para um, vale para outro. Da mesma forma, se aqui é quadrado, aqui também é rigorosamente um quadrado. E as faces laterais de qualquer prisma sempre são paralelogramas. Pode observar, dá a volta nesse prisma aqui. Todas as paredes laterais são paralelogramas. Dá a volta nesse prisma aqui, ó. Todas as paredes laterais paralelogramas. Aqui, ó, todas as faces laterais paralelogramas e aqui a mesma coisa. Se você contornar, der uma volta, se você girar ao redor desse prisma, também é tudo face paralelogramo. Então tem a classificação quanto ao número de lados, tem a classificação quanto à regularidade e também tem a classificação quanto à inclinação. Gente, basicamente falando, ou um prisma ele é reto ou um prisma ele é oblíquo. Reto por quê? Você tem que identificar a aresta lateral. Identificou a base, identifica a aresta lateral. Vamos lá, identificou a base. Ó. Aqui você tem uma base, ok. Aqui você tem uma outra base, ok. As duas bases do nosso prisma. Aí você identifica a aresta lateral, qualquer uma delas. Ó. Poderia ser, por exemplo, essa aqui. Eu coloquei até um esquadro para facilitar a vida de vocês. Gente, se você percebe que a aresta lateral forma um ângulo de 90 graus com o plano da base, você tem um prisma reto. E aqui eu coloquei quadrangular porque é um prisma que possui 4 lados, tá bom? Olha só esse daqui. Olha só, é um prisma quadrangular também. É um prisma quadrangular também. Aqui você tem uma base, aqui você tem a outra base, show de bola. Mas você percebe que a aresta lateral, ela forma com esse plano aqui, ó, da base, ela forma com o plano da base um ângulozinho aqui qualquer. Esse ângulo aqui não é 90 graus. Esse ângulo alfa aqui é um ângulo diferente de 90 graus. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que num prisma reto, falou em altura, você está falando em aresta lateral. Então, eu poderia falar, por exemplo, que essa altura aqui, ó, que é a distância entre as duas bases, você falou em altura, você está falando em lado ou aresta lateral.
No caso do prisma oblíquo, que é o prisma inclinado, meio tombadinho, meio tortinho, quando você fala em altura, você está falando coisa diferente do lado. Aqui, ó, a aresta lateral, que eu posso perfeitamente chamar de L, é uma coisa. Onde que está a altura? A altura está aqui, ó. Ó, é a distância também entre as duas bases. Aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Num prisma oblíquo, você tem que a altura é uma coisa diferente do lado. E aí você lembra do triângulo retângulo? Que você aplica seno, cosseno, tangente, hipotenusa, aquela coisa toda. Aí você tem que aplicar o triângulo retângulo aqui, tá? E Pitágoras e assim por diante. Olha só nesse de baixo. Ele falou que se trata de um prisma oblíquo. Aí você identifica as bases. Então você tem as duas bases aqui, ó. Ok? Essa parte de cima e essa outra base de baixo. E aí você vai para a aresta lateral. Você só pode afirmar que é a aresta lateral depois de identificar a base. Aqui, ó, a aresta lateral. Aqui também, ó, a aresta lateral. Aqui também a aresta lateral. Aqui também a aresta lateral. Aí tu vai perceber que a aresta lateral vai formar um ângulo diferente de 90 graus com o plano da base. Percebeu? Existe esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho que eu posso chamar de ângulo alfa é um ângulo diferente de 90 graus. Você poderia até olhar em qualquer outra aresta. Por exemplo, essa aresta aqui, ó. Aí você observa, por exemplo, que ela forma um ângulo aqui, que eu vou chamar um ângulo beta, por exemplo. Esse ângulo beta também ele é diferente de 90 graus. Não sendo 90 graus, ele é oblíquo, oblíquo ou inclinado. Falou prisma, igual aqui, ó. Prisma quadrangular oblíquo ou prisma quadrangular inclinado. É a mesma coisa. Mas aí, de novo, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Isso aqui, ó, é lado e a altura seria isso aqui, ó. A altura seria essa distânciazinha H, que vai de um vértice e atinge o prolongamento do plano da base, da outra base, formando 90 graus. Aí, de novo, você trabalha seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, teorema de Pitágoras, tudo aquilo nesse triângulozinho que eu destaquei para vocês de amarelo. Agora, nesse caso aqui, ó, tu vai perceber claramente o quê? Que é um prisma reto. É reto por quê? Porque uma vez identificada a base, tanto faz uma ou a outra, tá? Porque aí depende do ponto de vista, tu vai perceber que a aresta lateral vai formar com esse plano da base um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. E aí eu coloquei nessa aresta aqui, ó, eu coloquei apoiada nela um esquadro para mostrar para vocês que aqui existe um ângulo reto de 90 graus. Hexagonal é um prisma hexagonal, então é um prisma que possui 6 lados, né? Se você der a volta nesse prisma aqui, vai perceber que tem 6 lados. É um prisma regular, ou seja, é um hexágono certinho. Uma curiosidade sobre o hexágono regular. Vou desenhar para vocês aqui, ó. A base, sendo um hexágono regular, isso significa o quê? Que quando você traça as diagonais da base, você vai encontrar 6 triângulos também regulares. Se essa base hexagonal todinha aqui é regular, esses triângulos internos aqui que você descobre também são triângulos equiláteros. Lembra dessa informação? Quando a gente calculou área de hexágono? É isso aí. Aqui, ó, prisma quadrangular. Não falou que é regular. Não falou que é regular. Então, são 4 lados quaisquer. A mesma coisa aqui, ó. Falou apenas quadrangular. Não falou nada de regular ou não. Aqui também não falou nada de regular ou não. Então, em relação à inclinação, é isso. Tu compara a altura, tu compara a aresta lateral com o plano da base. Se num prisma reto, se é um prisma reto, vou escrever aqui no cantinho, aqui, ó. Se for reto, prisma reto, então falou em altura, você falou em lado. Agora, se for um prisma oblíquo, aí falou em altura,
falou em coisa diferente do lado. Ângulo de inclinação no prisma reto, obviamente, é porque o ângulo é de 90 graus. A aresta lateral forma 90 graus com o plano da base. Se falou em oblíquo, obviamente que não é 90 graus, é o outro ângulo que não o de 90 graus. E aí, gente, sobre a classificação, aí eu trouxe um bônus para vocês, que é sobre a convexidade ou não de um prisma. Aí vocês vão puxar pela memória a ideia de poliedro convexo e não convexo. Aqui eu fiz questão não de classificar se é triangular ou não, se é regular ou não, se ele é oblíquo ou não. Eu só fiz a classificação aqui para vocês se ele é convexo ou se ele é não convexo, se ele é côncavo ou convexo. Observem, vamos começar com isso daqui. Observe o seguinte, aqui vocês percebam que essa face aqui com essa face existe uma concavidade, existe uma abertura. Se você poderia colocar, por exemplo, as costas da sua mão ali dentro. Quando você encosta as costas da sua mão ali dentro, a sua mão ela se fecha naturalmente. Se ela se fecha naturalmente, como se você estivesse pegando um copo d'água, você cria uma concavidade. Então você tem aqui um exemplo clássico de um prisma não convexo, ou prisma côncavo. E aí você lembra da ideia da flechinha, lembra? Se você faz uma perfuração, olha só, eu vou fazer uma perfuração, vou lançar uma lança aqui, ele vai perfurar o prisma nesse pontinho, vai passar por dentro do sólido, vai sair aqui e agora ele está do lado de fora. Está do lado de fora do sólido. Só que lá na frente ele encontra o sólido de novo. Ele fura aqui, passa pelo interior do sólido e vai sair lá do outro lado. Ó. Sai do outro lado, aí ele segue o ritmo dele. Percebeu? Aqui, ó, ele furou o sólido, saiu, mas ele voltou a encontrar o sólido novamente. Então, isso aqui é um exemplo de prisma não convexo. Aqui, não. É um prisma convexo. É um prisma convexo. Tá? Só possui superfície plana nele. Não existe concavidade. Olha isso daqui que interessante. Olha que interessante aqui. Você percebe que é aqui, ó, e aqui existe uma concavidade, existe uma curvatura. Você poderia perfeitamente encostar as costas da sua mão ali dentro e aí você vai perceber que sua mão vai fechar naturalmente, formando uma concavidade. Repito, como se você estivesse pegando um copo d'água. Isso é um prisma não convexo porque ele cria uma concavidade. Ou é côncavo ou é convexo. Ou é convexo ou ele não é convexo. De outra forma, você poderia perfeitamente fazer aqui, ó, fura esse sólido aqui, ele vai passar agora por dentro do sólido, vai sair aqui, ó. Se ele sai a primeira vez, ele não poderia, em hipótese alguma, voltar a perfurar o sólido. Porém, lá na frente ele volta a perfurar. Ele encontra o sólido aqui, passa de novo por dentro do sólido, sai aqui e aí ele vai seguindo o seu sentido, o seu rumo. Esse é um prisma não convexo. E aqui você tem um exemplo de um prisma convexo, onde isso não acontece. Não acontece essa curvatura, não acontece essa concavidade. Aqui, gente, nesse convexo aqui de cima, é fácil a gente identificar a base, não seria? Aqui, ó, a base seria aqui, a outra base, obviamente, seria embaixo, e todas as demais desse sólido seriam faces laterais, paralelogramos. Onde que seria a base nesse prisma convexo aqui de baixo? Ó, poderia ser esse daqui? Não, porque aqui embaixo deveria ser um paralelo e igual, não é igual. Então isso aqui, ó, não pode ser, nem essa, nem essa. Essa lateral esquerda aqui, ó, ela pode até ser igual a essa lateral direita, mas claramente essas duas não são paralelas, então não serve. Então onde que está a nossa base aqui, ó? Vou demarcar para vocês aqui de amarelinho para vocês identificarem. Isso aqui, ó, é a base desse prisma aqui embaixo. Então tá aqui, ó, isso é base e aquela parte lá de trás correspondente a ele também é base.
E observe que todo o resto que sobrou é paralelogramo. Tá? Então isso aqui ó, é base, a parte de trás também é base. Olha, a parte de trás que eu falo em relação a essa figura pintada de amarelo aí. E tudo o resto que sobrou é paralelogramo. Em relação a essa daqui, a mesma coisa, a mesma coisa. Essa parte da frente aqui, ó, é a nossa base. É uma base meio, uma figura meio maluca, mas é a base do nosso prisma não convexo. Essa figura que eu estou pintando é rigorosamente igual à parte lá de trás que vai ficar escondida a partir de agora. Rigorosamente igual e paralela. Ok, e as outras? Pode observar que todas as outras que sobraram são paralelogramos. Prisma convexo e prisma não convexo. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora em um sólido muito particular, que é o paralelepípedo. Isso aqui cai demais nos vestibulares, nos concursos, nas provas e assim por diante. O paralelepípedo, ele basicamente falando, todas as suas bases e todas as suas faces são paralelogramas. Então é um prisma particular. Ah, professor, mas eu já sabia. Quando se fala de prisma, as faces são paralelogramos. Ok, mas as bases não necessariamente. A base pode ser triangular, a base pode ser pentagonal, pode ser quadrangular, pode ser hexagonal. Lembra aquela base com 8 lados, com 9 lados, com 10 lados? Então, o que significa? O paralelepípedo, não. Todas as suas superfícies são paralelogramos, sem exceção. Isso é o paralelepípedo. Num paralelepípedo, ele vai sempre possuir 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E aí, gente, uma curiosidade para vocês. Lembra da velha conhecida relação de Euler? Vamos fazer a relação? V mais F é exatamente igual a A mais 2. Quantos vértices você tem no paralelepípedo? 8 vértices, são 8. Mais quantas faces você vai ter? 6. Então 8 mais 6 vai ser exatamente o A. Quantas arestas você tem? 12 mais 2. 8 mais 6 dá quantos aqui? 14. 14 é igual a 12 mais 2, 14. Isso aqui é verdadeiro, tá certo. Então, o paralelepípedo é um poliedro. Ele é um poliedro de Platão. Lembra do poliedro de Platão? Então, só uma curiosidade para vocês. O paralelepípedo, ele é sim, mas não é qualquer paralelepípedo. A gente vai aprender depois qual é o poliedro de Platão, mais precisamente. Mas a relação de Euler valeu. Então ele é um poliedro convexo. Tá? O paralelepípedo é um poliedro convexo. E dessa forma a relação de Euler está valendo. Depois a gente vai verificar que existe um poliedro, aliás, existe um paralelepípedo bem particular que é um poliedro de Platão. Gente, vamos para o paralelepípedo agora. Todas as faces e todas as bases são paralelogramas. Aí eu quero que vocês prestem atenção. Se as bases do prisma forem paralelogramos, a gente tem tecnicamente o paralelepípedo. Por que eu falei as bases? Porque as faces de um prisma sempre são paralelogramos. Vou repetir. As faces de um prisma sempre são paralelogramos. Agora, se as bases também forem, aí você já chama de imediato de paralelepípedo. Agora, se a inclinação desse prisma for reto, você ainda tem um paralelepípedo reto. Então, olha só, aqui você tem um paralelepípedo, por quê? Porque todas as bases são paralelogramas. Então, por exemplo, ó, aqui é uma base, ok, e aqui é outra base, ok. Então, base e base, as duas bases são paralelogramos. Se as bases são paralelogramos, você tem de imediato um paralelepípedo. Aqui eu falei que é um paralelepípedo oblíquo,
Porque você percebe claramente que existe uma inclinaçãozinha aqui, ó, entre a aresta lateral e o plano da base. Esse ângulo alfa aqui, claramente, ele é um ângulo diferente de 90 graus. Você poderia medir essa inclinação em qualquer aresta. Eu poderia, por exemplo, medir essa inclinaçãozinha aqui, ó. Falar que esse ângulo beta é um ângulo diferente de 90 graus também. Mas se a base do prisma é paralelogramo, então a gente tem um paralelepípedo. Aqui eu falei que é um paralelepípedo reto. Olha aqui a base, ó. Isso aqui é uma base. E se a base é um paralelogramo, o que vale para cá também, obviamente, vale para de cima, né? Porque são duas bases paralelas e iguais. Tá? Então são duas bases paralelogramos, então você tem um paralelepípedo. E eu coloquei aqui, ó, ele é reto por quê? Porque a aresta lateral forma 90 graus com o plano da base. Eu poderia fazer essa medida aqui em qualquer aresta, tá? Poderia pegar aqui, ó, e comparar aqui. E falar que aqui também é 90 graus. Então, o que é um paralelepípedo? É um prisma onde a base é um paralelogramo. Ok, agora vamos para o de baixo. Se as bases do paralelepípedo, então já estou afirmando que se trata de um paralelepípedo. Se as bases do paralelepípedo forem retângulos, então você tem um paralelepípedo retângulo ou paralelepípedo retangular. Então, gente, sendo paralelepípedo, se a base é retângulo, então você tem um paralelepípedo retângulo ou paralelepípedo retangular. Então, olha só, a base é isso que eu vou demarcar de amarelo para vocês aqui. Não vou colorir não, tá? Mas a base é essa aqui de baixo. A mesma coisa na parte de cima. Tu vai perceber que internamente, ó, é tudo ângulo de 90 graus. Se a base é um paralelogramo, então você tem um paralelepípedo. E como o paralelogramo ele é retângulo, então é um paralelepípedo retângulo. Agora, aqui, o que vai acontecer? Se o prisma for reto, o paralelepípedo ele é reto, retângulo. Agora, de novo, observe que a aresta lateral forma uma pequena inclinação em relação ao plano do chão. Esse ângulo alfa aqui, ele é um ângulo diferente de 90 graus. Então, além dele ser um paralelepípedo retângulo, eu poderia falar paralelepípedo retângulo oblíquo, se eu quisesse. Paralelepípedo retângulo, que a base é um retângulo, e ele é oblíquo porque tem um ângulo de inclinação ali diferente de 90 graus. Agora, olha isso daqui, ó. A base aqui é um retângulo, é um paralelepípedo. Ok, então paralelepípedo retângulo. Mas ele forma um ângulo reto, tá? A aresta lateral forma um ângulo reto com o plano da base. Então é um paralelepípedo reto retangular. Não é difícil não. Reto ou oblíquo em relação à inclinação. Paralelepípedo retângulo, porque a base é um retângulo. E por que ele é paralelepípedo? Porque a base é um paralelogramo. E aqui, ó, aqui é aquilo que eu falei lá relacionado ao poliedro de Platão. Gente, agora, se as faces do paralelepípedo reto retângulo forem quadradas, aí você tem o velho conhecido cubo, também conhecido como hexaedro regular. E aí, gente, isso aqui, o cubo é um caso muitíssimo particular de paralelepípedo. Tudo é igual, tudo que é ângulo que você puder imaginar é ângulo reto de 90 graus. Então, todas as arestas, ó, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado é igual, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado é igual, esse lado, esse lado, esse lado, é tudo igual. E internamente, tudo 90 graus, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Lá em cima, porque é outra base, também internamente tudo 90 graus. Mas é tudo quadrado, então aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Lá atrás, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. E além de tudo, a aresta lateral forma 90 graus com o plano da base.
Então, é o cubo, o hexaedro regular. Isso aqui é um dos, vou escrever aqui, ó, é um dos poliedros de Platão. Lembra? Então, o cubo, ele é um caso muitíssimo particular de paralelepípedo, e, além de tudo, o cubo ou hexaedro regular é um dos poliedros de Platão. Todas as bases, todas as faces, no caso aqui, não são apenas paralelogramas. Se tratando de cubo, todos os paralelogramos são precisamente o quê? Quadrados. É um paralelogramo mais particular que você puder imaginar. Quantas faces? 6. Quantos vértices? 8. Quantas arestas? 12. Então, cubo ou hexaedro regular é o paralelepípedo mais particular, mais regular que você puder imaginar como todo. E ele é um dos poliedros de Platão que a gente já estudou. E aqui, o que eu fiz para vocês? Eu apenas coloquei alguns exemplos de poliedros, de prismas, melhor dizendo, para vocês. Aqui ó, é como chama? Um calendáriozinho na forma de triângulo, um prisma triangular. Vou até colocar com outra cor aqui para vocês. Ó. Olha aqui, por favor. Aqui ó, é a base do prisma, tá? Essa parte da frente aqui. Aqui atrás também tem a parte invisível dele. Aqui ó, é a aresta, ok. Aqui também, lembra do chocolate Toblerone? Tem esse formato também. Então tá aí um prisma triangular. Uma barraca canadense também, ó, é um modelo de prisma triangular. Aqui ó, a frente da barraca é a base do nosso prisma. A parte de trás da barraca também é a outra base do nosso prisma. Uma caixinha de sapato, regra geral, caixinha de sapato. Caixinha de sapato, caixinha de sabonete, caixinha de pasta de dente. Todas as caixinhas que você puder imaginar. O cubo mágico, ó, que é o hexaedro regular, né, que é o cubo, é o poliedro de Platão. Uma geladeira, também está aqui. Ó. Esses dois primeiros são prismas triangulares. Aqui eu coloquei prismas quadrangulares. A caixa, o cubo mágico, a geladeira, um fogão, um forno micro-ondas, o quarto de vocês, o prédio. Tá? O prédio ele representa bem o modelo também de um prisma quadrangular. Um ônibus, o formato do ônibus, né? Ele é um prisma quadrangular. A caixinha de pasta de dente quadrangular. Aqui ó, é um pentágono lá nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos o pentágono. Tá? Vocês podem perceber que é um modelo também de prisma pentagonal. Por isso que se chama pentágono, porque ele é formado por 5 lados. No pentágono, só de curiosidade, ó, cada um desses setores aqui é responsável por uma área das Forças Armadas Americanas. Não sei de cabeça, obviamente. Mas, por exemplo, esse setor aqui é da Aeronáutica, esse setor aqui é do Exército, esse setor aqui é da Marinha, esse daqui é da Polícias Federais, esse daqui é do FBI. Tá? É tudo compartilhado assim, mas a estrutura do Pentágono nos Estados Unidos é exatamente o modelo de um prisma pentagonal. Aqui é uma mesinha de canto, por exemplo, um trabalho mais artístico, mas foi feito também através de um pentágono, tá? De um prisma pentagonal. Aqui o velho conhecido parafuso sextavado, né? Pode perceber ó, que aqui é a parte da frente, 6 lados, e aqui vista né, de forma lateral o parafuso, a cabeça do parafuso. É um prisma sextavado também. É um prisma hexagonal. Aqueles blocos né, de concreto que a gente usa, por exemplo, no piso, né, no chão, chama bloquete de concreto, bloquete de cimento. Então tá aí, é mais algum exemplo de prisma hexagonal. E aí a gente pode ficar criando vários e vários e vários daí para frente. Essa primeira parte foi uma apresentação teórica, bem técnica, por sinal, mas é o mínimo para a gente poder começar a desenvolver os nossos estudos a partir de agora. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que a gente tenha conseguido fazer uma boa apresentação do que é um prisma de uma forma bem completa, e a gente continua na próxima aula já desenvolvendo algumas fórmulas, alguns cálculos. Obrigado a vocês, bom estudo e a gente se vê na próxima aula. Até lá!